seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, que é o quadro aqui do canal. Estamos no terceiro episódio, falando sobre o quê? Sobre as minhas avaliações das histórias dos meus alunos. Esse quadro surgiu até por indicação de vocês. Gil, avalia minha história, lê minha história, analisa uma história. E aí eu resolvi começar esse quadro avaliando as histórias dos meus alunos. No final de 2022, eles fizeram uma série de contos natalinos. E aí eu tô pegando um por um pra trazer aqui e ler, porque eu não li esses, eu não acompanhei eles fazendo, então eu acho que é legal porque tem uma surpresa da minha parte também. Porque toda vez que os alunos escrevem uma história dentro da jornada, né, enquanto eles estão estudando dentro da jornada, que é o meu curso online Jornada Aprendiz Escritor, eu avalio, eu leio toda a história e etc. Então, ler aqui algo que eu já li lá não teria tanta graça do impacto. Aqui eu tô lendo obras inéditas dele, então eu acho legal. É legal pra você aprender, porque aí eu vou fazendo alguns apontamentos, grifando algumas coisas que você pode aprender para aplicar na sua história. E também dou, às vezes, alguma dica para a autora, do meu ponto de vista, do que eu melhoraria, faria diferente, etc. De maneira nenhuma, o objetivo dessa leitura crítica é criticar negativamente a obra do autor. Você não vai ver isso aqui se você gosta desse tipo de entretenimento. É uma crítica construtiva e, com certeza, é ler para melhorar a história, para entender e fazer com que esse autor alcance o objetivo dele. E aqui na lição nerd você aprende justamente a se transformar em um autor. Aqui eu te ajudo a você deixar de ser apenas um fã e se tornar escritor de histórias incríveis. Se é esse o seu objetivo, fica aqui no canal, já se inscreve porque tem muito, mas muito mesmo conteúdo pra te ajudar a se tornar um escritor, beleza? Então vamos lá na tela. Bom, vamos lá. O conto natalino é da Júlia Miranda, ou o @Ascensão também. Todo o link para a história e para o @ do autor vai estar aqui embaixo, até porque você pode gostar da história, querer conhecer, querer ler a história e ver os sobressaltos que eu dou aqui, descobrir as mesmas coisas que eu descobri, porque aqui eu não dou tanto spoiler da história, eu não leio a história com você, né? Eu só vou marcando os pontos mais importantes, tá bom? Então vamos lá começar aqui pela sinopse. Em uma noite de Natal, onde deveria haver risos e alegria, 2 jovens são transportados para um lugar irreal, onde eles realmente se sentem vivos, necessitando deixar os traumas para trás. Não é a magia do Natal, é apenas a alegria. A música, em uma simples madrugada, poderia te levar para outro mundo. If you are lost, you can look and you will find me. Time after time. Time after time. Qualquer um poderia dizer que o céu visto pessoalmente era assim. Mas aquele, na verdade, era o lugar para onde todas as pessoas gostariam de ir quando estão tristes. Ok. Não sei se esse final aqui foi, de repente, alguma... É porque, como tá em aspas, eu achei que fosse toda uma música... Uma letra de uma música. Mas eu imagino que talvez seja algum trecho do livro, não sei. A sinopse é bem curtinha, mas ok. Como é um conto, é uma história curta, dá as informações que a gente precisa, né? Em uma noite de Natal... porque, obviamente, conta natalino, onde deveria haver risos e alegrias, 2 jovens são transportados para um lugar irreal. Ok, que lugar seria esse? A sinopse me deixa um pouquinho com um estalo na cabeça do que poderia ser, mas vamos acompanhar. Vamos ler, então, finalmente. Notas da autora. Este conto surgiu em uma noite em que eu estava triste. Não sabia como me expressar e não tinha ninguém para compartilhar meus pensamentos. Então comecei a escrever sem nem ter ideia do que tirar disso. A simplicidade da escrita me fez criar algo novo e espero que a história seja tão reconfortante para você quanto foi para mim. Este conto faz muita referência a músicas, então vou deixar todas elas nas mídias do capítulo. Beleza, só não vou poder tocá-las aqui porque senão o YouTube me derruba. Eu não quero ser escutado, eu quero ser ouvido. Eita, não vou. One Pilots, pronto, é isso. Não vou tentar falar o nome aqui, mas esse grupo aí que vocês conhecem, que eu gosto pra caramba, inclusive. Parte 1. Vamos lá. Abra seus olhos, abra sua mente, vá em frente com o que foi destinado a ser. Aqui não tem a mídia, mas deve estar pra baixo, né? Vamos lá. Tá. Vamos lá. A autora aqui, logo na primeira parte, ela começa a falar
sobre a personagem dela, sobre o interior da personagem dela, né? Colocando à mostra os sentimentos da Tori, como ela fala. Como ela chega aqui e já coloca, né? Tori não sabia o que sentia naquela noite, na verdade. Tori nunca sabia o que sentia há muitas noites e dias. Tudo que ela tinha certeza era que ela se sentia sozinha. Aí aqui eu só modificaria algumas coisas, de rever e tirar alguns excessos ou repetições de palavras, como foi só um exemplo, não vou passar por todo o texto, mas foi só um exemplo, né? Tudo que ela tinha certeza era que ela se sentia sozinha. Eu acho que eu tiraria o segundo ela, né? Tudo que ela tinha certeza era que se sentia sozinha. Acho que não tem a necessidade do segundo ela, e acontece aqui em outros eventos, mas nada do que uma segunda leitura, só uma revisão já ajuda a dar uma edição, né? Da própria autora já ajuda a reformular e a reformatar algumas coisas. Aqui embaixo também a gente tem, muito embora aquela fosse uma noite de Natal e Tori estivesse socializando, ela se sentia distante de tudo. Em nenhum momento ela conseguia deixar sua mente e divagar entre conversas e risos sem pensar. O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Sou tão normal e estranha ao mesmo tempo, contraditória? Nunca posso deixar minha mente. Nunca consigo parar de pensar nisso. Por que eu sou distante assim? Eu colocaria de uma forma diferente aqui. Eu usaria esses mesmos pensamentos, mas eu talvez apresentaria isso com ela em movimento dentro daquela própria cena. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui mental disso. Não consegui, mas vamos lá. Algum exemplo, tentar formular aqui algum exemplo do como eu faria. Talvez, como ela começa ali, muito embora que ela fosse uma noite de Natal e Tori estivesse socializando, mostrar essa socialização dela e esse desconforto que ela estava sentindo, em vez de simplesmente descrever os pensamentos. Claro que o objetivo desse conto era para ser curto mesmo, mas eu acho que cabe um espaço, principalmente para não só, aquela coisa do mostre e não conte, para não ficar só o narrador dizendo ela estava desconfortável, ela está socializando, ela está fazendo, mostrar de fato a personagem fazendo isso em execução, desconfortável e etc. E até colocando em caixa nesses pensamentos à medida que ela vai agindo daquela forma. Sei lá, de repente ela tá numa conversa com alguém, né? Aí, fulano solta uma piada, aqui ela diz, né? Porque sou assim, o que estou fazendo aqui? Sou tão normal e estranho ao mesmo tempo. Talvez no próprio ter algum tipo, não sei, de diálogo talvez, e aí que as pessoas estão, sei lá, perguntando alguma coisa que é normal, e aí ela diz algo que fosse para aquele ambiente ali meio que anormal ou indiferente. Sei lá, ela tava numa conversa onde todo mundo tava falando do novo filme que saiu, não sei, né? Todo final de ano tem especial de Natal. Você viu não sei o que, bombom não sei das quantas, crítica, blá blá blá, não sei das quantas. E ela chega e fala, eu assisti um anime maravilhoso no dia anterior. Aí todo mundo olha pra ela com uma cara tipo, sério que você assiste anime? Não exatamente esse exemplo que é pra autora colocar, né? Não exatamente esse texto, eu só quis dar um exemplo do como seria essa sensação de, ao mesmo tempo que ela se sentir tão comum e isolada, ao mesmo tempo se sentir anormal. Só um exemplo do que eu faria para, em vez de simplesmente descrever e despejar esses sentimentos do que ela estava pensando, demonstrar isso com atitudes ao longo dessa cena. Acho que nessa primeira parte toda podia se trabalhar um pouquinho mais, porque até essa primeira parte ficou bem curtinha. É que aqui pra mim não aparece a quantidade de palavras, mas eu imagino que tem aqui 1000 e poucas. Não, nem 1000 eu acho que tem aqui. Nem 1000. Então eu acho que tem espaço pra usar um pouquinho mais dessa primeira parte pra contar isso. Mas tudo bem, pode ser que as coisas se encaixem mais pra frente, pode ser que a autora pegou esse tempo pra ser usado mais lá na frente. Mas eu modificaria isso aqui no início. Entretanto, essa questão de mostrar os sentimentos da personagem em primeiro lugar, eu acho legal, é uma das abordagens que a gente pode ter para iniciar a história, porque já cria, assim como eu vi alguns comentários já na história dela, um vínculo da pessoa com aqueles sentimentos, né? Por exemplo, teve até, eu não vou clicar para não aparecer o nome da pessoa, né? Até porque eu não pedi autorização, mas tem um dos comentários que fala, eu também sou assim, eu também penso dessa maneira.
E isso ela só descrevendo. Imagina se ela realmente colocasse aquela personagem em alguma situação que ficasse muito à mostra esse desconforto dela. Eu acho que geraria um vínculo muito maior da pessoa. Nossa, nessa situação eu também faria a mesma coisa. Nessa situação eu também pensaria, eu agiria da mesma forma. Não talvez uma situação para cada tipo de sentimento que ela listou ali, que foram vários pensamentos, na verdade, mas talvez uma ou outra, ou uma que deixasse isso muito claro e puxasse o gancho. Porque só dizer ela estava socializando é aquilo, contou, mas não mostrou necessariamente como é que ela tava, ou aquele desconforto, passou de fato, de uma forma mais profunda, aquele desconforto que ela tava ali na primeira cena. Mas acho uma boa pegada iniciar a história falando sobre os sentimentos, sobre a parte interna dessa personagem, né? Ó, algumas pessoas me perguntam sempre sobre a questão de música, né? Gil, como é que eu coloco música dentro das histórias? Você não é proibido de colocar a música, mas o que não é legal, colocar trechos muito longos, né? Ou a música inteira, dependendo do contexto que você for usar. E sempre referenciar o autor, porque sempre deixar claro que aquela música não é sua. Óbvio que se um desses autores, né, os compositores, desculpa, dessa música, por sabe lá Deus que motivo, descobrirem que tá no seu livro e falar assim, eu não quero essa música aí, eles têm o direito de pedir pra você tirar. Mas isso não significa que você vai ser processado, que vão mandar a polícia atrás de você. Eu não sei, eu tô dizendo isso porque tem pessoas que verdadeiramente acabam achando, alucinando na mente deles, de que se colocar, né, a música ou citar uma marca dentro da história, aquela marca vai ir com a polícia na porta da casa deles e falar, você mencionou a minha música errada e tal, não sei o quê. E nem vão proibir necessariamente o seu livro de circular e etc. O máximo que eles podem fazer é justamente pedir para você tirar. É tipo o máximo, gente. Isso, assim, nunca vi acontecer. Mas por lei, ele pode solicitar que você retire a letra da música dele. Afinal de contas, a propriedade intelectual é dele. E ele pode dizer, eu não quero que você coloque esse pedaço, esse trecho dessa música aí. Ou, né, enfim... nem cite o nome da banda e etc. Ah, beleza, você tira e segue a vida numa boa, mas ninguém nunca vai chegar com a polícia na porta da sua casa, né? As penalidades graves são quando você pega aquela música, canta aquela música, vende aquela música e diz que é sua, assim como qualquer outra obra. Se você pega a obra de outro autor, copia e cola, coloca o seu nome e vende como se fosse sua, isso também é crime, tá bom? Mas fazer uma citação, não. E por que eu tô falando isso? Porque aqui nesse episódio 2, como a autora já tinha dito, né, iam ter bastante indicação de músicas dentro do conto. É quase um conto musical. E aí, o primeiro contato com o segundo personagem da história se dá justamente por conta de uma música que eles gostam em comum. Ela fala aqui, né, o garoto está com fones de ouvido aos berros. Tudo bem, eu entendi os berros, só colocaria talvez a toda altura, mas eu entendi os berros. O garoto está com fone de ouvido aos berros, Tori pode ouvir a letra da música. Eu não quero ir assim, ao menos me deixe limpar meu quarto e etc. Aqui a gente tem uma estrofe da música, né? Então não necessariamente é algo que vai impedi-la de publicar essa história, de divulgar por causa disso. E aqui embaixo ela ainda cita de quem é. Quando isso não tá necessariamente num diálogo, você pode colocar embaixo, né? Tipo, entre parênteses, embaixo da música. Vocês estão vendo aí na tela, como se aqui terminasse, né? Por exemplo, e estava tocando a música XPTO em tal lugar, e aqui embaixo você pode colocar o autor, né, da música, a banda, se referenciar e etc. Para deixar bem claro que aquela música que você está colocando na sua história não é sua. Você tem total compreensão disso e é por isso que você está, né, dando crédito aos autores daquela música. Assim como se você quiser também fazer uma referência a alguma outra história, você também pode colocar a referência, citar o nome da história, ou talvez um trecho de um livro e marcar da onde veio aquele livro, da onde veio aquele trecho, que não é algo seu, não foi você que criou, você copiou e colou e fez a referência ali dentro da sua história, tá bom? Sem grilo, gente, sem desespero. Sobre o segundo capítulo aqui, eu li ele todo, nada que necessariamente me apontou. É realmente um texto curto e não muito complexo. Então, não tem muita coisa pra alterar necessariamente aqui. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui, eu até voltei no capítulo anterior, na parte anterior, pra entender se de repente não fui eu que tinha deixado passar alguma coisa. Mas, por exemplo, eu gostaria de ter visto, talvez, essa questão dela ter ido
pro parque, né? Porque uma hora ela tava na sala socializando. No momento seguinte, ela já tá nesse parque, no balanço de um parque, onde esse menino vem conversar com ela, né? É aquilo, é óbvio que o autor tem sempre o poder e o domínio de fazer o que quiser dentro da história, mas aqui eu gosto de dar indicações. Se isso fosse num audiovisual, se a gente estivesse assistindo, faria sentido. Corta pra cena, uma cena ela socializando, né, meio sem graça, ela com outros amigos ali no cantinho da sala sem graça, depois ela, né, cada vez mais ficando isolada e de repente corta pra ela no parquinho já, né? Ou seja, ali a gente entende. Dentro da escrita, não é que o leitor não seja inteligente para entender isso também, mas eu gostaria de ver essa transição dentro da escrita. Como eu falei, assim como a cena diz, ela socializou, mostrar um pouco dela socializando e essa questão dela ter ido para o parquinho no final da esquina, porque diz que ela queria fugir, não necessariamente no capítulo, na parte anterior, diz que ela gostaria de fugir, não necessariamente só atravessar a esquina, mas não diz que ela de fato atravessou essa esquina ou que ela foi para o final da rua, né, no parquinho no final da rua. Talvez até nesse caminhar dela surgir aqueles questionamentos que estavam muito presos num parágrafo só. Talvez à medida que ela fosse caminhando e se afastando dessa casa onde ela estava socializando e que talvez, aí segundo a minha indicação, ela passou por essa situação um pouco constrangedora, fazendo ela se sentir que ela realmente não estava, tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, e ela simplesmente vai se afastando, né, meio que se apagando das pessoas, sem mesmo as pessoas perceberem que ela não estava mais ali presente, e aos poucos ela ia se afastando para justamente dar essa sensação de que ela naquele lugar ou não estando naquele lugar parecia que não estava fazendo muita diferença, e destacando essa questão de que ela não pertencia àquele lugar, né, e ela vai se afastando aos poucos até chegar nesse local onde esse garoto se aproxima, que é o segundo personagem, tá? Aqui já tem uma temática interessante no final do segundo capítulo, que é que esse garoto, ele nunca comemorou o Natal. E, gente, muitas pessoas não comemoram o Natal. Quer seja por questões religiosas, quer seja porque não acreditam em uma questão religiosa, porque veio de outra cultura ou etc. Tem muita gente que, de fato, nunca comemorou um Natal na vida. Existem pessoas assim, e é o que há. É porque a gente tá muito acostumado, né, com a maioria das famílias, talvez cristãs no Brasil, comemorarem, sejam cristãs protestantes ou católicas, comemorarem o Natal por questões até nem tanto religiosas, mas por tradição, e a gente esquece que existem muitas outras famílias que não comemoram, porque elas têm outras culturas, outras tradições e até outras religiões também. E no conto passado que eu falei da Jaque, ela trouxe um pouco da origem do Natal sobre o Natal, digamos assim, através da visão de uma festividade de solstício de inverno chinês. E é legal, ou seja, trazer uma curiosidade. E aqui a gente traz, não diz, o próprio menino, aqui, não sei se na próxima parte vai dizer, o próprio menino não disse o porquê que a família não comemora, né? Mas ele até fala que ele tem um tanto de vontade para comemorar essa data. E é legal porque você já vê uma mudança, e não é necessariamente contraditória, mas você já vê uma mudança de pensamento da própria personagem, porque no início ela fala o quanto ela estava um pouco abatida ou apática naquela noite de Natal, mesmo sendo uma noite de Natal, ela parecia não estar ali, porém no momento que esse menino senta do lado dela para perguntar o que era o Natal, no momento que ela se confronta com alguém que nunca teve a experiência que ela teve natalina, digamos assim, parece que algo dentro dela desperta, tanto que até a autora diz aqui embaixo, ó, peraí. Deixa eu ler do começo aqui, ó. Sim, mas é apenas Natal, e nós sempre fazemos isso, nos reunimos. Natal, ele diz como se fosse uma palavra perdida. Minha família nunca comemorou isso. Por quê? Não sei, mas acho bonito. Tem um bom sentido. Bem, se você quer saber, é algo simples, mas... Aí ela faz uma pausa, pensando, e acaba sendo... E aí ela diz, por fim, acaba sendo incrivelmente significativo. Termina. Ou seja, no início ela estava extremamente apática, mas aí, na medida que ela confronta alguém que nunca teve esse sentimento de Natal, ela pensa, reflete
que de fato o Natal é significativo, né? Que ela acha bonito e etc. E ele fala, queria saber como é. Então a Tori olhou para os pisca-piscas à sua frente, não podia entender como alguém não presenciar o Natal. Mas ela estava se sentindo diferente naquele dia. Talvez fossem os efeitos do dia natalino. Aqui eu modificaria. Como no início do conto dá a entender que ela estava meio apática àquela situação natalina, vou até voltar aqui para eu não errar. Tori não sabia o que sentia naquela noite. Na verdade, Tori nunca sabia o que sentia há muitas noites e dias. Tudo que ela tinha certeza é que ela se sentia sozinha. Muito embora aquela fosse uma noite de Natal e Tori estivesse socializando, ela se sentia distante de tudo. Então aqui tá dizendo que naquela noite de Natal, ela não estava se sentindo bem, estava se sentindo distante, sozinha, isolada. A autora até reforça aqui embaixo que ela não é uma pessoa depressiva ou antissocial. É que apenas naquele momento ali ninguém de fato a conhecia direito, talvez, e ela também não se desse tanta chance para as pessoas se aproximarem dela e conhecê-la. O que já muda um pouquinho na cena seguinte, quando ela vê alguém que entende um pouco ela, por conta dessas questões da música, e ela acha ali uma similaridade. Por isso que eu acho muito importante que nesse primeiro capítulo tivesse alguma cena que mostrasse que ela se sente dessa maneira, porque ela tá num meio de pessoas que não a entende, sendo que no momento seguinte ela encontra alguém que a entende só através das músicas dela, ela já sente uma conexão com aquela pessoa, ela já sente que ela não tá necessariamente sozinha naquele mundo, ela não se sente mais tão sozinha. E aí muda, aí tem a mudança dela de que ela tava se sentiu diferente. Mas, vamos lá, só pra recapitular. Faria aqui a cena que de alguma forma ou de algum jeito ela tivesse demonstrado que ela estava bem diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali na sala dela, certo? Mas inicia dizendo que o que ela estava se sentindo sozinha naquela noite de Natal. Por que me chamou a atenção? Porque no próximo, no final desse daqui, quando ela tem a conversa com o menino, ela fala que mas ela estava se sentindo diferente naquele dia. Talvez fosse os efeitos do dia natalino. Isso aqui pra mim não me fez sentido nessa construção, porque no início ela diz que ela estava se sentindo sozinha. Mas aqui ela diz, mas ela estava se sentindo diferente naquele dia. Talvez fosse os efeitos do dia natalino. O que mostra que talvez ela estivesse se sentindo bem, né? Porque ela ficou com o olho no pisca-pisca e ficou assim, nossa, eu não entendo, como que alguém nunca conversou, nunca comemorou o Natal. Deu a entender que esse se sentir diferente naquele dia era um se sentir bem, já que à noite ela estava, não só naquela noite de Natal, à noite ela estava se sentindo mal. E aqui eu alteraria, porque pra mim não faz sentido com o início da história. Então ela estava se sentindo mal naquele dia. Ela mudou porque ela teve um encontro com essa pessoa. Ela mudou porque ela teve um encontro, um feixe de esperança ou pelo menos um calorzinho no coração de ter encontrado alguém que, em meio a tantas pessoas que ela estava socializando, não a entendia, que entendeu ela. Que ela conseguiu conversar sobre uma coisa, por exemplo, talvez sobre uma música que os parentes ou amigos que ela tinha dentro dessa casa que ela estava socializando não conheciam, não sabiam falar, não compreendiam o que ela quis falar. E com esse garoto, em minutos, ela conseguiu ter uma conversa, uma ligação que ela nunca conseguiu ter com outras pessoas. Então ali, naquele momento, com essa chegada desse garoto, que ela começou a se sentir diferente. Porque no início da história ela estava se sentindo mal, ela não estava se sentindo bem com o espírito natalino. Foi ele, através dessa conversa, que mudou essa visão dela, né? E que talvez tenha acendido essa chama de falar assim, é Natal. E ela diz, me espere aqui. O que eu imagino que talvez, enfim, ela deve pegar alguma coisa, deve meio que explicar o que é o Natal, alguma coisa do tipo, imagino na próxima parte. Mas eu só mudaria isso, tá? E eu acho que teria um significado muito grande a chegada desse menino, muito mais do que só sutil, seria tipo muito mais marcante, porque a partir desse momento ela realmente conseguiu se achar, se encontrar. A autora fala no capítulo anterior que não é que ela é depressiva, não é antissocial, é só, aí ela faz uma metáfora com o céu, é o céu que se a gente não olha através deles, a gente só vê o céu azul e as nuvens, mas que existem muito mais coisas além daquilo, né? Existem os planetas, enfim, todos os astros e etc. E então ela encontrou alguém, pegando o gancho dessa metáfora também, ela encontrou alguém
que conseguiu, mesmo sem perguntar, enxergar além, né, do que ela era ou do que ela aparentava. Já começou a perguntar e conversar coisas que ela nunca tinha conversado com ninguém, porque ninguém nunca se preocupou ou entendia esses pensamentos dela. Seria essa a minha indicação. Próximo. Não falei que ela ia voltar com alguma coisa, ela falou. Tori desceu novamente para o parquinho, escurecido no final da rua, levava consigo 2 taças, um pouco de vinho e, estranhamente, um pedaço de pudim. Mais uma vez aqui, e aí a indicação minha do que eu gosto de fazer. Eu faria também, talvez ela voltando pra casa, mostraria a cena dela pegando essas coisas, né? Meio que talvez ela olhando pra mesa com tanta coisa e o que talvez representaria pra ela o que era esse Natal, né? O que ela poderia, de tudo aquilo que ela tinha, e cabia até uma reflexão, de tudo aquilo que ela tinha, que ela dispunha pra ela, o que ela poderia levar como sendo a representatividade do Natal para ela, né? E aí, talvez até a constatação de que ali ainda não era o lugar dela, mas que com ele ela estava se sentindo um pouco mais familiar com ela mesma, dela ainda ouvir, né, sei lá, o tio fazendo piada do pavê, alguma coisa do tipo, alguma coisa muito ilógica, e continuar puxando ainda essa metáfora dos astros, já que a autora usou isso no início, continuar fazendo essa metáfora como se ela estivesse retornando para esse universo estranho para ela, né? Ela saiu do espaço onde ela estava e onde ela encontrou alguém que era legal, que compreendia ela, e ela voltou, teve que retornar para o mundo comum dela, onde as pessoas eram tão estranhas, e ela meio que constatou. Foi, entrou, pegou e aí retomou pro parquinho. Eu acrescentaria isso. Esse vinho tá batizado, hein, gente? Ou quantos anos essas crianças têm que nunca beberam vinho na vida? Tá, assim, vamos lá, eu vou contar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Ela levou a taça de vinho, tá? Eles beberam e etc. Beberam uma vez pouco, beberam 2, um pouquinho mais da metade da taça e tá assim. Veja bem, isso de longe não era suficiente para deixá-los bêbados. Exato, tinha alguma coisa batizada nesse vinho. E, se você perguntar a Tori, ela preferirá dizer que foi a magia do Natal. Pois ela apenas fechou os olhos e o céu que ela e Gabriel viam se aproximou da terra, ou eles simplesmente subiram. Tori achou que veria nuvens e Gabriel que as tocariam. Esse vinho tava muito louco. Olha, na moralzinha, esse vinho tava muito doido mesmo. Agora, vamos lá. Gosto de histórias lúdicas, ou seja, histórias que misturam fantasia com a realidade. E eu não chega a ser, gente, a baixa fantasia, né? Mistura a fantasia com realidade no sentido de, sei lá, né? Meu amigo Totoro, alguma coisa do tipo, né? Tem a vida real e, de repente, tem um toque de fantasia ali. Gosto disso no ambiente de Natal, porque eu acho propício para você fazer essa justificativa. E aqui, eu acho que o início foi legal, mas quando eles falam assim, né? Qualquer um poderia dizer que o céu visto pessoalmente era assim. Mas aquele, na verdade, era o lugar para onde todas as pessoas gostariam de ir quando estão tristes. Pessoas dançavam ao som da melodia aqui e outras a escutavam acolá. Todas elas em um estado de transe, apenas ouvindo, escutando, dançando e meio ao nada. Fiquei meio confusa nessa parte, tá? Porque eu achei que só eles estivessem lá. Quando falou, mas aquele na verdade é um lugar onde todas as pessoas gostariam de ir quando estão tristes. Existiam outras pessoas exatamente naquele lugar? Quem eram essas pessoas, né? Da onde viram? Ok, isso, obviamente, isso pode ficar a critério do autor, simplesmente deixar isso com um mistério. Não é pra responder todas as perguntas, tá, gente? Mas eu não sei, é que as pessoas só foram jogadas, não foi muito bem ambientado. Pra mim, tá? Eu acho que eu só faria alguma ambientação que talvez eles vissem, de fato, essas pessoas em algum lugar. E eu vou dizer que eu ainda não consegui formular necessariamente o que seria esse céu escuro e que canta músicas de Cyndi Lauper. Eu não consegui visualizar. Porque, a princípio, eu comecei, de fato, a visualizar que eles estivessem nas estrelas mesmo, né? Uma espécie. Talvez eu ambientaria melhor esse lugar aqui. Tá, aqui tem outra coisa.
eu não sei se isso daqui de fato quer marcar um pensamento da Tori ou se é algo que ela diria, né? Que ela está dizendo. Porque aqui o Gabriel marca a fala com travessão. E aqui ela está dizendo com aspas. E as aspas foram usadas antes para determinar pensamentos. Você pode usar aspas para marcar a fala? Pode, desde que você mantenha um padrão. Se você vai usar aspas para marcar a fala, vai ser aspas para marcar a fala o texto inteiro. Se você vai marcar o travessão, é o travessão o texto inteiro. Como as aspas foram usadas para marcar pensamento, então ela não disse, ela pensou. E aí, se ela disse, tem que ter o travessão para seguir o padrão. Por exemplo, aqui ele fala, né? Ele chama ela para dançar e fala assim: Gabriel olhou em volta para todas as pessoas que compartilhavam a pista de dança. Acha que alguma pessoa aqui sabe dançar? Bem, elas estão flutuando apenas. E nós também. É o que me faz pensar que estamos loucos, né? Ela responde. Mas, o único lugar que me veio, assim, parecido com isso, que eu conseguiria imaginar, era justamente qual é o nome? Soul, onde as pessoas que elas fazem uma coisa que elas gostam muito, acabam indo para um determinado lugar, não sei se vocês já assistiram, acabam indo para um determinado lugar, não necessariamente uma pessoa vê a outra, mas quem tá de fora, quem tá naquele lugar de fora, com mais alminhas, ou até o pessoal lá que é bem zen, bem da meditação, conseguem ver as outras pessoas também. Mas eu só toco na tecla da questão que eu gostaria de que fosse um pouquinho mais ambientado, para talvez eu ter mais detalhes para conseguir imaginar a cena. Eu acho que a cena deve ser linda, de fato, mas eu não consigo... Não é, Juliana, usa sua imaginação. Sim, eu usei. Por exemplo, eu peguei a referência do filme para conseguir usar. Mas eu gostaria de ver o que o autor também estaria na mente da autora para colocar. Ela colocou algumas coisas, mas eu achei que poderia ser um pouquinho melhor ambientado. Terceira parte, acabei de ler. Não parei pra fazer nenhum comentário porque eu queria entender a cena por completo. Como eu falei, eu vou tocar na mesma tecla e vou ser repetitiva, ainda mais que vocês veem só por corte, com certeza eu acabei de falar isso. Eu gostaria que fosse um melhor ambientado esse cenário, porque me pareceu estranho, ainda mais eles conseguirem falar com outras pessoas que estavam naquele lugar. E me soou mais estranho ainda ter um elemento ali. Eu tava conseguindo me embalar no bagulho. Do jeito carioca de falar. Eu estava conseguindo me embalar na cena, mas teve uma coisa que me puxou pra baixo. Que foi a parte em que... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar. Cadê? Peraí, eu vou achar. Aqui. Gabriel nunca foi apegado a ninguém. Assim como Tori sempre preferiu ficar sozinho. Não tinha muitos amigos com quem contar, mas não se importava com isso. Se Tori o conhecesse antes, talvez fosse a única companhia que ele iria querer por perto. Estão se divertindo? Apareceu uma moça, sobrelinhando os patins de brilho. Era uma garçonete e aproveitava o momento ali, assim como todos que queriam fugir das suas vidas. Isso me quebrou muito, assim. Eu não sei porquê, e óbvio, tanto tem gente que comentou aqui que adorou a parte, se embalou e tal. Mas eu não sei porque essa questão da garçonete me quebrou muito, assim. Muito porque eu acho que, tá aí, como eu não tinha ambientado antes o que era, eu formei um universo na minha cabeça e o universo foi quebrado, né? Por outra situação que eu achava que no universo que eu tinha imaginado não existiria. Na abordagem que eu fui sentindo, do jeito que a história foi contada, e esse paralelo sobre o universo, ainda mais que eles acabam indo, digamos assim, para um universo só deles, para um mundo só deles, eu ou ambientaria bem para fazer um pouco mais de sentido existir essas outras pessoas lá e essas outras pessoas conseguirem se comunicar com eles, ou eu faria só eles dois naquele lugar, e talvez uma metáfora mais entre eles dois mesmo. Mais pra frente no conto, e eu não vou contar pra perder a graça, tem uma informação que faz sentido ter outras pessoas tentando conversar com esse Gabriel. Digamos assim, ele revela algo e essas pessoas que estão ali acabam ajudando, afirmando ele, alguma coisa do tipo, enfim, pra tomar alguma decisão e etc. Eu tô falando meio embolado, mas eu tô tentando me esquivar pra não dar spoiler. Então eu acho que o bom
seria fazer um pouquinho mais de ambientação antes dele entrar, quando eles entram nesse universo, né? É o que eu falo até dentro da jornada. Quando você for ambientar, quando você for mostrar para o leitor, tente, até quando não é um universo que as pessoas estão comumente habituadas a enxergar, uma coisa, ela, por exemplo, para falar que ela estava numa rua, não precisava necessariamente, a não ser que tivessem coisas muito específicas daquela rua, dizer como é que ela era aquela rua. Porque rua é rua. Mas ela transportou a gente para um universo completamente diferente, desconhecido e tudo mais. Pode ser a jogada do autor dizer que, de repente, cada um vai imaginar esse universo da sua própria maneira? Pode. O problema é que ele corre esse risco, porque aí eu imaginei de uma forma, entraram elementos que, pra mim, não estariam dentro desse meu universo. Porque como cada um vai imaginar da sua forma, então não tá. Eu acho que eu poderia ser legal usar metáforas, né? Como alguma coisa era parecido com algo, ou, não sei... Quando a gente fala na ambientação, a gente também coloca alguns limites para que o próprio leitor não crie expectativas que não sejam atendidas lá na frente, que foi o que aconteceu um pouquinho comigo nesse momento. Não que eu achei que está ruim, só realmente quebrou um pouco da minha expectativa. Eu achei que fosse uma coisa muito mais transcendental, muito mais entre eles dois, do que envolver outras pessoas, né? Já tava até prevendo, assim, um pouquinho o final. Mas eu só mudaria isso, assim, nessa parte, principalmente. 4. Faltam quantas partes? Só essa mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Considerações finais. Mas já, Juliana, já. Eu li as duas últimas partes. E se eu fosse ler qualquer coisa dele, eu acho que eu daria muito spoiler do que ia acontecer no final. Vamos refletir aqui sobre o que eu preciso falar. Eu juro que eu ainda tô aqui um tempão tentando refletir como falar sem dar spoiler, sem estragar a experiência de quem quiser ler o conto, né? A história me surpreendeu, foi um pouco diferente do que eu pensava, isso é bom. Eu gostei muito das referências das músicas, eu acho isso muito legal, fantástico, diferente dentro das histórias, ainda mais por um conto, não ficou cansativo, porque era uma história curta, e mesmo que a pessoa não conhecesse as músicas, procurá-las era algo muito fácil, e além disso a autora deixou lá no próprio Wattpad algumas indicações, né, em vídeo para as pessoas clicarem e escutarem algumas das músicas. Outras não estão lá, enfim, por motivos de ter limitação, de botar uma música só e etc. Mas eu acho que as principais estavam, e tinha ainda as indicações ainda usando as próprias letras das músicas, né, uma letra, uma frase, como parte do diálogo dos personagens. Eu achei isso bacana, eu acho isso muito inteligente para se usar dentro de uma história. Claro, tudo como eu falei no início, desde que você use a referência que aquela história não é sua, que aquela palavra não é sua, tá tudo certo usar, e fez parte daquela obra. Eu achei a sacada muito legal. Parabéns, Júlia, por essa construção da narrativa com as histórias, né? Se fosse audiovisual, com certeza seria um musical. Mas, de fato, pra mim, foi um pouco confuso. Não a narrativa em si, ou o que você quis passar. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais arrematado. Principalmente se você pega aquela metáfora de espaço e se você ambientasse um pouco mais o espaço onde eles estivessem. E eu acho que ficaria um pouco melhor. Principalmente essa questão da ambientação, que eu fui bem repetitiva nisso, até me desculpa. Porque eu realmente acho que o ponto alto do seu conto é esse universo, né? Não que os personagens desenvolvidos não fossem, mas é um diferencial, assim, onde eu acho que o objetivo seria as pessoas quererem participar desse universo. Mas eu não consegui enxergá-lo tão bem quanto eu gostaria, para também querer participar desse universo, né? Ou até interagir com as pessoas que estão lá naquele lugar. E só no final eu estenderia um pouquinho mais a vontade do leitor saber se aquilo de fato foi real ou se foi só um sonho. Eu acho que uma das principais pegadas das histórias lúdicas, das histórias que a gente tem esse misto de fantasia e realidade, é justamente ficar nessa questão de será que é verdade? Será que é mentira? Será que eles só estavam alucinando? Será que botaram um negócio muito doido no vinho deles? Ou aquilo realmente era a realidade, né? Ou realmente existe esse refúgio para essas pessoas. E fora algumas outras apresentações também dentro daquele próprio universo, como... Não sei, eu acho que, sabe, eu tava até reassistindo toda a trilogia de Matrix, tem uma coisa muito interessante que eles falam, né, que a primeira versão de Matrix, as primeiras versões de Matrix, para manter os seres humanos felizes, eram versões onde todo mundo era muito feliz. E isso soou muito, muito superficial
para as pessoas. E eu vou confessar que soa um pouquinho superficial para mim aquele universo quando eu via muitas pessoas extremamente felizes. Era felicidade, assim, num nível muito extremo. E me fez um pouquinho ficar com o pé atrás de pensar, putz, esse lugar de fato não é real, né? Mas não que ali as pessoas precisassem estar tristes, até porque a sua proposta é que de fato naquele ambiente as pessoas se sintam mais como elas mesmas. Mas eu acho que eu teria uma visão diferente daquilo dali e não como uma grande festa, né, onde todo mundo estivesse sempre feliz e só de estar naquele lugar estivesse feliz. Porque me faz pensar que então quando eles não estão ali, eles não estão felizes e então eles sempre precisam ficar indo e recorrer naqueles lugares e não parece meio que um lugar de transformação, mas sim só um lugar de refúgio. E como você abordou alguns temas mais profundos, digamos assim, sobre, por exemplo, alguns adolescentes que estavam lá, que se autoflagelavam, eu acho que seria interessante ter um pouco dessa questão de cura e de, talvez, conhecimento ou de transformação também daqueles jovens ali dentro, né? Pode ter ficado implícito, mas talvez eu traria um pouco isso mais à tona, porque deu a entender que só porque eles estavam juntos, a Tori e o Gabriel, que ele conseguiu, não pelo lugar, mas por ela. Então talvez seria legal que mostrasse um pouco que aquele lugar não só fez bem para ela e para ele, mas como fazia bem para aquelas pessoas. Não só como um momento passageiro de felicidade, mas que algo ali dentro, talvez por contato, e aí volta lá no que eu falei no início, né? De eles encontrarem o seu universo, deles mesmos encontrarem e se enxergarem além do que existe, né? Que a metáfora que você usou, que existe o céu e as nuvens, mas acima daquilo existe muito mais. Então eles encontraram esse muito mais. Tanto que esse seu universo é nas estrelas, né? É no céu escuro, é nesse muito mais. Então eu acho que talvez reprisar isso, deixar isso bem claro, porque pelo menos pra mim não pareceu, e talvez eu tenha passado despercebido, que esse lugar, é por eles estarem nesse lugar, é por eles acharem o lugar deles e conseguirem, de alguma forma, ter uma rede de contato com essas outras pessoas, que fez com que eles se transformassem, né? Que ajudou eles a se transformar ali. E eu não queria falar porque eu tava com muito medo de dar spoiler, mas aquele final ali eu também faria diferente. Eu acho que eu ainda mais puxando essa liga de ser um lugar de como é que eu vou dizer? É meio que de tratamento, né? De onde as pessoas, de alguma forma, essa rede que as pessoas se conectam e conseguem entender que elas não estão sozinhas nesse universo. Então, eles retornam para o mundo real com essa sensação de que realmente eles pertencem a alguma coisa e eles vão encontrar essas pessoas nesse mundo real, que elas têm uma chama de esperança no meio de toda a tristeza que eles acabaram sentindo e que talvez na volta eles não necessariamente lembrassem ou tivessem, não sei, algum material, mas que fosse realmente algo que ficasse na mente e no interior deles, para que o próprio leitor se questionasse e fazer um tipo de indução para que o próprio leitor pensasse assim, será que talvez um dia eu já passei por isso e eu não lembro? Do leitor viajar e pensar nisso, sabe? Tipo, caramba, putz, poderia ter um lugar assim. Eu acho que talvez já pensou se eu passar... Nossa, parece até que eu e minha amiga vivemos um momento assim, alguma coisa do tipo. E que talvez no final ela encontrasse, assim, com o Gabriel. Que fosse, assim, aquele encontro, sei lá, de almas, como eles tiveram ali no final. Mas que fosse uma coisa, tipo, ela o reencontrando de novo. Que eles até se lembrassem da questão do vinho. Ficassem meio com aquilo, não sei se é sonho, não sei se é realidade. Mas que a partir dali eles iam construir agora uma relação no mundo real. E não a relação que eles construíram lá nesse mundo, que pode ser real, mas que é um mundo paralelo, né? Não é a realidade rua, do parquinho, no final da rua e etc. E todos os problemas enfrentados. Porque lá era um mundo que ninguém podia ficar triste. Só que agora, na realidade, era diferente. Então, eu pensaria só assim e tentaria reler com esse olhar mais profundo, que talvez acho que você encontraria também outros pontos de melhoria. Mas eu achei a ideia do conto muito legal, a premissa e esse universo eu achei bem bacana, assim. Acho que com alguns ajustes você até conseguiria criar outras histórias ali dentro também. Meninas, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o que eu disse aqui tenha não só ajudado a autora, mas ajudado vocês também. E se vocês ficaram curiosos pra saber que lugar é esse que eu falei tanto, que eu queria ambientação, que foi, eu acho que uma das coisas que eu mais foquei aqui, clica aqui embaixo
pra você ler a história dela e também viaje um pouquinho nesse universo paralelo que a Júlia criou. Beijo grande. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.